Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa sexta-feira. E aí vamos começar a nossa leitura. Quem me acompanha? Vamos lá, primeiro versículo está no capítulo 25 de Êxodo, versículo do 10 ao 16, e assim, também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. Farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Agora vamos para Isaías. Aí, profetas maiores, Isaías 57, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Agora vamos lá para Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que os sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O versículo de orar a ler está em Hebreus 9,14, diz assim: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O tema da semana é: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. O tema da sexta-feira, o título é A Revelação do Livro de Hebreus. Segundo a revelação do Evangelho de João, capítulo 14 a 17, Deus planejou inserir o homem em sua glória. E de acordo com Romanos 8, a revelação da glória dos filhos de Deus libertará toda a criação do cativeiro da corrupção. Hoje, isso depende de nós. Portanto, busquemos a glorificação. Em meio a tantas dificuldades, precisamos de uma palavra que nos mostre que é possível chegar lá. Alguns podem achar que isso é impossível, mas o livro de Hebreus nos mostra o caminho para Deus nos levar à glória. Esse livro é muito difícil de compreender. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem foi o autor. E tão difícil quanto conhecer o autor é conhecer seu conteúdo. Também sabemos que o livro de Hebreus trata da superioridade de Cristo, o Filho de Deus, em relação aos anjos, a Moisés e ao serviço levítico, segundo a ordem de Arão. Cristo é superior a tudo. Todavia, não devemos ficar satisfeitos apenas com isso. Queremos saber como o livro de Hebreus nos levará à glória do Pai. A chave para isso está no versículo: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Tudo o que Cristo realizou na terra o fez como homem. Ele realizou a obra de redenção como homem no tempo, mas quando se ofereceu a Deus, ele o fez pelo Espírito eterno.
Nossa mente humana é limitada ao tempo e ao espaço. Se eu traçar uma linha do tempo em uma reta, crescendo da esquerda para a direita e colocar o ponto A dessa reta, a eternidade passada no ponto B, a fundação do mundo no ponto C, a encarnação de Jesus no ponto D, sua crucificação no ponto E e sua ressurreição e na sua extremidade a eternidade futura, todos nós conseguiremos entender, pois relacionamos dessa forma. Assim sabemos o que vem antes e o que vem depois, conforme a figura da página 23. Entretanto, precisamos saber que Deus habita a eternidade. Isaías 57:15. Ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sombra de mudança. Isso mesmo. Einstein provou que se alguém viaja na velocidade da luz, o tempo não passa, ou seja, o tempo não existe. Deus habita a eternidade, o tempo não passa para ele. Assim ele consegue acessar o tempo quando quiser, seja no passado, no presente ou no futuro. Se não sairmos desse entendimento cartesiano, tridimensional, não entenderemos o livro de Hebreus. Onde então se encaixa o Espírito Eterno? Se ligarmos na reta acima, o ponto da eternidade passada até a eternidade futura, teremos um círculo, com os demais pontos dentro dele. Em um círculo não há início nem fim. O Espírito Eterno é representado por esse círculo. Em um círculo você não pode dizer que o A está antes do B, pois isso depende do ponto de vista. Assim, na eternidade, já não há mais a noção do tempo. Cristo ofereceu a si mesmo a Deus na linha do tempo e pelo Espírito Eterno inseriu suas realizações na eternidade, ou seja, embora sua obra tenha sido feita há aproximadamente 2000 anos, na verdade, pelo Espírito Eterno, é válida de uma a outra eternidade, conforme a figura da página 23. Nos 4 cantos da Arca do Testemunho, vemos que há 4 argolas, círculos. A Arca do Testemunho representa o Deus Eterno, e nos 4 cantos dessa arca estão as 4 argolas, que representam o Espírito Eterno. Havia também 2 varais, feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro, que eram colocados nessas argolas para transportar a Arca do Testemunho. Isso nos mostra que o homem temporal pode carregar pelos varais, nas argolas, a Arca do Testemunho, que representa o Deus Eterno. A conexão entre o homem temporal e o Deus Eterno são as 4 argolas. O homem não podia tocar na Arca do Testemunho, mas pelos varais, nas argolas, podia carregá-la. São as argolas que possibilitam o homem temporal ter conexão com Deus Eterno. Conforme a figura da página 24, assim toda a obra maravilhosa que Cristo fez aqui na terra foi oferecida pelo Espírito Eterno. Dessa forma, passamos a entender a grandiosidade do plano de Deus. Louvado seja o Senhor por essa visão. Pergunta: qual o papel do Espírito Eterno? Aleluia, pelo Espírito Eterno. Ó Senhor Jesus, o Espírito, no Espírito Eterno, toda a obra de Cristo, ela foi oferecida a Deus. E essa obra ela se tornou eterna. Por isso a gente vê a figura das 4 argolas, né, que ficavam ali para que o homem pudesse suspender a arca. O homem não tinha acesso a tocar na arca, mas ele podia pegar nas argolas, mostrando que a obra do Senhor ela potencializou o fato de o homem agora poder expressar a glória de Deus e futuramente ser glorificado. Em qual tempo Deus existe? Qual tempo? Irmão, Deus sempre existiu. É interessante esse trecho que a gente leu do Alimento Diário, falando que Einstein, né, provou que se alguém pudesse viajar na velocidade da luz, o tempo jamais iria passar. Simplesmente o tempo não existiria.
Você lembra o que Jesus Cristo falou nos evangelhos? Que ele é a luz do mundo? Irmãos, Deus é luz. Então, por ser luz, Deus, ele não precisa do tempo. Na verdade, Deus é eterno e em qualquer tempo a obra pode ser revelada. Por exemplo, esse outro trecho aqui, nos 4 cantos da Arca do Testemunho, vemos que há 4 argolas. A Arca do Testemunho representa o Deus eterno. Tá vendo aí, irmãos? Porque naquele episódio, né, que a gente vê no livro de Crônicas, que um homem chamado Uza, que eles iam transportando a arca, da Arca do Testemunho, e os bois, né, que vinham puxando a carroça com a arca em cima, ele tropeçou e a arca, quando ia cair, Uza tocou na arca. E naquele momento ele perdeu a sua vida, né? Mostrando que esse Deus eterno, ele é intocável. Ou seja, o homem não tem como tocar no Deus eterno. Mas aqui fala das argolas, né? Diz que havia também 2 varais feitos de madeira de acácia, revestidos de ouro, que era colocado nessas argolas para transportar a Arca do Testemunho. Isso nos mostra que o homem temporal pode carregar pelos varais nas argolas a Arca do Testemunho, que representa o Deus eterno. Ó Senhor Jesus! Então, a conexão entre o homem temporal e o Deus eterno são as argolas. Senhor Jesus! Irmãos, que maravilha, né? A gente abre o livro de Hebreus, a gente vê que é um livro de difícil compreensão. Sequer os estudiosos da Bíblia, eles conseguem relatar quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Mas, assim, a chave, irmãos, para que a gente possa compreender, assim, a grandiosidade desse livro, está neste versículo, Hebreus 9, versículo 14, né? Então, tudo que Cristo realizou na terra, fez como homem. Ele realizou a obra de redenção como homem, no tempo. Mas quando se ofereceu a Deus, ele o fez pelo Espírito eterno. Então, irmãos, a nossa redenção, a nossa glorificação, tudo depende do Espírito eterno. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos, por esse livro tão rico, tão maravilhoso que é o livro de Hebreus. Louvado seja o Senhor. Amém.